Josué capítulo 14, versículo 6 e seguintes, diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Quantos anos? Quantos anos? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, e já agora sou de 85 anos. Qual era a minha força naquele dia? Continua ainda hoje para o combate a minha força, tanto para entrar quanto para sair. Agora, pois, dá-me este monte, que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que no monte estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Oh meu Deus, que coisa linda. Diga: o Senhor será comigo para expulsar todos os inimigos, como Deus me prometeu. Aleluia. Glória a Deus. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Aleluia. Diga comigo: vencedores são perseverantes. Diga mais forte, diga. Queridos, quando os 12 espias voltam, eles dão o relatório que de fato a terra era boa, trouxeram o fruto da terra, mas 10 voltaram desistidos. Apenas 2, Josué e Calebe, voltaram dizendo: a terra é boa, tem gigantes, mas a promessa de Deus está sobre nós. Como pão nós vamos devorar os gigantes. Todavia não desanimeis. Os 10 conseguiram influenciar a todo o povo. Os 10 conseguiram colocar o coração do povo a noite toda em choro, em desespero. Um espírito de rebeldia veio sobre o povo. Se levantaram contra Moisés, quiseram apedrejá-lo, quiseram levantar novo líder. Josué e Calebe tiveram que amargar 38 anos de espera por causa dos outros. E Deus disse que aqueles que duvidaram da promessa, aqueles que tiraram os olhos do Senhor e que colocaram os olhos nos gigantes, estes não entrariam na terra. E a Calebe
foi feita uma promessa de que exatamente aonde moravam os gigantes, na montanha, seria dada a Calebe. A Bíblia diz que quando nós esperamos muito tempo, o nosso coração adoece. Calebe e Josué tiveram que esperar mais 38 anos. Imagine Calebe diante daquele povo descrente. Imagine o furor que deve ter no seu coração. No primeiro momento, como homem corajoso e guerreiro que ele era, seu rosto vermelho de ânsia para a guerra, sabendo que a bênção estava a um passo, sabendo que tudo estava perto deles, apesar dos gigantes, apesar das cidades fortificadas, mas ele sabia quem era Deus, ele sabia da fidelidade de Deus, ele sabia do poder de Deus. Mas Deus não pode fazer, porque Deus não pode fazer nada em corações incrédulos. Deus não pode operar, Deus não pode agir, Deus não pode mudar a história, Deus não pode mudar a sorte daqueles que duvidam do seu poder. O coração de Calebe devia estar cheio de fé na promessa divina. A multidão passou a noite chorando. O choro da derrota. E Calebe e Josué também passaram a noite chorando, sabendo das possibilidades. Não um choro de quem estava desistindo, mas um choro de quem não conseguia abrir o coração, a mente, o entendimento do povo, de que eles poderiam ter uma vida melhor, de que eles poderiam alcançar muito mais que eles já tinham alcançado, se tão somente eles abandonassem, renunciassem à visão de gafanhoto, arrancasse, expurgasse, expulsasse de dentro de si, renunciasse o espírito de Egito. Meu Deus, ele deve ter insistido, chamado o povo à razão. Um Deus que põe água e carne no deserto, que põe comida na mesa diariamente, que faz milagres incríveis, que abre o mar vermelho, não pode ser alvo de tamanha descrença. Era isso que passava no coração daqueles dois homens. Acredito que ele chegava e chamava: vamos para a guerra, vamos para a luta, Deus é conosco. Mas em vão. E o resultado da incredulidade é a promessa de que não poderão chegar ao destino no tempo certo, que existe mais a esperar, uma espera mortífera e inútil, apenas para que aquela geração morresse, porque Deus não queria povoar a terra de gente de coração incrédulo. Preste atenção, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, diz que essas coisas foram escritas para chamar a minha e a sua atenção, para que a gente preste atenção, porque nós enfrentamos hoje, meus irmãos, os mesmos desafios. Quantas vezes você diz: é gigante, eu não posso, eu não consigo, não dá certo, eu desisto. Quais são os gigantes que povoam a sua mente? Meu Deus. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Provérbios 3:12. Calebe deve ter lutado muito contra os sentimentos de desânimo ao longo dos anos. Enquanto ele via o povo morrendo dia após dia, até Deus eliminar todos eles no deserto. O percurso era só atravessar. Estava pertinho.
mas foram empurrados para mais 38 anos andando em círculo. Meu Deus. E eu fico pensando que a grande guerra que enfrentou foi Josué e Caleb, que era sustentar o coração em chamas, não se revoltar com o povo. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que não rompem. Às vezes é um marido que não rompe, uma esposa que não rompe, um filho que não rompe, um pai que não rompe, um discípulo que não rompe, gente que teima nos mesmos problemas, cai nas mesmas fraquezas, nas mesmas lutas. E você tem que sustentar a promessa. Gente que chega te dando notícia ruim, dizendo que piorou, que aquilo que você está orando, a resposta está demorando, cada dia demora mais, e está piorando o quadro, e você precisa manter os olhos na promessa, manter os olhos em Deus, crendo que de Deus virá o socorro, virá a solução. Pode dar grito de glória a Deus aí, é possível. Pode dar grito aí. Oh! Caleb deve ter lutado muito contra sentimentos de desânimo ao longo dos anos. Olha e sabe que o outro está atrapalhando a bênção. Mas Caleb não deixou amargurar-se pela incredulidade dos outros. Então diga para quem está do seu lado: não permita que seu coração se feche, não permita que o desespero tome a sua alma, que a desistência entre no seu coração por causa da demora. Você está entendendo que Deus está falando com você? Você está entendendo que Deus está te confrontando aqui hoje? Eu quero que você traga essa palavra para a sua prática, para as lutas que você enfrenta, para os gigantes que você enfrenta, as suas lutas do dia a dia. Temos uma facilidade grande para guardar as palavras mas que nos dizem. Toda palavra má, toda palavra ruim, mal falada, a gente guarda, mas as boas não guarda. Palavra que fere guarda 30 anos, lembra com detalhe o que foi falado. Meu marido me machucou, o marido nem lembra mais, ó. E ela está lá, não esquece. Mas temos dificuldade de gravar aquelas que são boas. Motivos de gratidão a gente esquece cedo, esquece rápido. Temos a tendência de esquecer os elogios. Sabemos dizer quando e como Deus nos provou no passado, mas não temos em riqueza de detalhes para descrever as bênçãos de Deus. Esquece logo. Esquece logo. A vitória não é uma batalha rápida. Diga, a vitória não é uma batalha rápida. Não é uma vitória, uma batalha rápida que vence de uma só vez. A verdadeira vitória pode consistir de longas e contínuas batalhas até que se chegue ao final. Vencer requer perseverança. Põe esse dedo de profeta aí para o lado dessa pessoa que está do seu lado, à frente ou atrás de você, e diz: vencer requer perseverança. Diga! Requer um coração forte. Diga aí. E ter perseverança e coração forte não é para gente que enche o coração de ressentimentos e amarguras e de murmuração. Meu Deus,
mas é para aqueles que mantêm o foco nas promessas. Dê um glória a Deus. Esse era o coração de Caleb, porque ele mesmo declara, quando tinha 40 anos, meu Deus, 40, quem tem 40 aí, levanta a mão. Além de mim, quem tem 40? As meninas que não casou, não levanta a mão não, só para os outros, não entrega não. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos, preste atenção, olha para mim. Os 10 espias trouxeram a resposta como sentiam no coração. Josué e Caleb trouxeram uma resposta como sentiam no coração. Então olha para quem está do seu lado e diga: guarda seu coração, porque se o seu coração for bom, se o seu coração for livre, se o seu coração for cheio de fé, cheio de esperança, cheio de gratidão, você vai ver o melhor da terra. Os problemas, os gigantes não vão intimidar você, roubar do seu coração as promessas de Deus. Sabe o que é isso? Pode glorificar, pode aplaudir. Sabe o que é isso? Um é mandado embora, bater a porta na cara dele, e ele adoece a alma e entra em depressão. O outro é mandado embora, bater a porta na cara dele, e ele sai dali com o coração cheio de expectativa, dizendo: Deus vai abrir uma porta maior para mim. Deixa eu consertar um negócio aqui. Domingo passado, eu estava pregando aqui, e eu falei que eu estava com muitas dores. Quem ouviu? Vocês não estavam aqui não? Muita dor na coluna. Quem me ouviu falando? Que eu tinha tomado um monte de remédio. Vocês não têm ideia da guerra que eu estava aqui domingo passado. E que eu fiz a ressonância da lombar e da cervical. E que eu disse que eu sabia que tinha uma hérnia, e que descobri mais 3. Mentira! Glorifica Jesus comigo, vai. Ué, vou explicar. Calma, já fiquei rouco, presta atenção. É que há muito tempo eu tenho sim um problema na coluna. E eu nunca tinha feito uma ressonância, e há 30 anos me falam que é uma hérnia, mas eu nunca tinha feito o exame certo. Então eu acreditava que eu tinha uma hérnia, a tal da L5. De um tempo para cá começou um negócio empenando aqui. Acho que é o celular, né? Sim, cabeça baixa, né? Foi inflamando, não sei o quê. Aí falaram comigo: hérnia, você tem um monte de hérnia. Só que eu fiz o exame, fui no especialista, e ele disse: você não tem nenhuma hérnia. Eu tinha até postado o sermão que eu preguei na internet. Fui lá, excluí ele, tirei essa parte e deixei o resto. Ué, se eu não tenho, para que eu vou ficar chamando doença? Aí disse: você está com a coluna inflamada? Sim. Está achatado? Sim. Tem que espichar, tipo assim, né? Amarra assim, puxa para lá, outro para cá. E falou que a minha coluna estava ficando reta. Está retificando. Então o que eu fiz? Na terça eu já pulei dentro d'água. Estava com o fisioterapeuta. Na terça não, na quinta. Na quarta eu já fui lá num outro profissional. Estou indo para cima, meu irmão. Oxe.
posso ficar, mas ainda mais que o problema não é tão sério como pensava, senão daqui a pouco fica, então vamos dar os pulos, amém? Consertado e consertado do mundo espiritual, eu não tenho hérnia em nome de Jesus. O médico olhou o exame e falou que eu não tenho. Aleluia. Ele diz: os meus irmãos que foram comigo fizeram o povo derreter o coração. Olha para mim. Muito cuidado com as palavras dos seus lábios. Tem muito marido derretendo o coração da mulher, não é de amor não. Travando, amaldiçoando, dizendo que você não presta, que você não tem jeito, que você não melhora. Tem muito pai travando o coração dos filhos. Preste muita atenção nisso. Caleb vira e fala: meus irmãos que foram comigo fizeram derreter o coração do povo. Você não foi chamado para derreter o coração de ninguém, espalhando sentimento de incredulidade. Você foi chamado para erguer a fé das pessoas. Não, eu quero só que esse lado aqui, ó, dá um glória a Deus, porque senão eu vou ter que acender uma fogueira aqui. Dá um glória a Deus bem forte, dá. Mais forte, vai. Você foi chamado para ser profeta. Você não foi chamado para olhar problema. Você sabe da existência. Você não nega a existência do problema. Você não nega que tem problema na família. Você não nega que tem luta com os filhos. Se tem, é claro. Você não nega se tem problema de bebida ou de droga ou de traição. Você não nega se está doente. Não é para negar, é para admitir que existe. Mas dizer problema, tem promessa de Deus sobre a minha vida e eu vou vencer. Você está entendendo? Tem tantas promessas de Deus, e todas elas têm um sim de Deus na sua direção. Diga: tantas são. Presta atenção, eu estou citando Bíblia. Tantas são as promessas de Deus, e todas elas têm o sim na minha direção e na direção da minha família. Agora eu vou apertar vocês um pouquinho. Você sabe por que você não acredita nisso? Porque a gente só acredita naquilo que a gente fala. Você está entendendo? Você montou um negócio, não montou? Comprou um ônibus, montou uma empresa de turismo, não montou? Se você não acreditar, é a mãe. Gata bonita. Bonita, eita. Que bênção de Deus. Esposa do pastor Bernardino. Deus te abençoe, meu amor. Bom tê-la aqui. Amém, eu recebo. Só vai dar certo se você fizer um mural da vitória. Se você pegar uma folha e colocar ali o desenho do ônibus, da empresa, as viagens, o projeto, e todo dia pegar aquilo e contemplar e dizer: vai dar certo. Mas se você entrou no negócio assim: vou ver se vai dar certo, vou lutar para dar certo, aí não dá certo. A vitória não é para quem corre melhor. A vitória, como dizem no antigo, é para os fiéis e verdadeiros, para aqueles que caminham, que não param, que não desistem. Por que que não dá certo? Porque a gente proclama o tempo todo que não vai dar certo, porque tem uma vozinha de um cabra que pula no ombro e fica no seu ouvido dizendo que não vai dar certo, e você acredita. Portanto, você precisa mentalizar a vitória. Você precisa sonhar. Posso falar uma coisa para vocês? Eu sonhei com essa igreja
desse tamanho muito antes dela existir. Eu sonhei, e te digo mais, tem sonhos que ainda vão se cumprir, porque Deus é fiel. Eu, na minha adolescência, eu sonhava em pregar, em falar para multidões, em cantar para milhares. Então, já cantei no congresso com multidão e com milhares, mas não é isso ainda que confirma o que eu terei. O meu sonho, quando nós constituímos esse ministério, eram 5.000 pessoas, para quando chegar aos 5.000, sonhar com 10.000, e eu quero te convidar a sonhar junto comigo. Você está vendo essa cadeira branca aí perto de você? Se ela está branca é porque está faltando alguém para sentar nela, está faltando você trazer as pessoas, porque tem milhares de pessoas precisando ouvir o que você está ouvindo, e eu quero te dizer em nome de Jesus, chega de religiosidade. Religiosidade é aquele povo que vai na igreja domingo após domingo, ano após ano, e não muda. Assim tem milhares. E se você não entender isso, que você precisa arrancar. Como é que eu arranco a dúvida, a incredulidade? O medo é professando a palavra, meu amor. É crendo na palavra, é orando, é meditando, é louvando, é bendizendo, é abrir a boca. Eu vejo um bocado de gente. Louvor, gente, não é negócio de música se eu gosto, se eu não gosto. Louvor é eu abrir a boca e cantar com o coração, declarando as verdades em fé, e elas vão transformando a minha alma, porque precisa sair nos meus poros. Precisa sair nos meus poros. Ninguém casa com a mulher que se ele não olhar para ela e tremer, esfriar o coração, ele não casa. É assim ou não é? Nenhuma mulher casa com um homem que ela não tenha apaixonado por ele. O que eu quero te dizer? Da mesma forma é você na presença de Deus. Você faz tudo com sinceridade, você faz tudo com verdade, você faz tudo com fé, você crê. Você está vendo, meu filho? Você sabe a guerra que fica. Sabe por quê? Por causa da luta com a droga. Você quer ficar firme, mas daqui a pouco vem a luta, e você fica naquela guerra, volta para a droga de novo. Não tem sido assim? Isso tem sido cíclico. Sabe por quê? O uso da droga formou caminhos neurais na sua mente. Então, como é que vence isso? É que tem que formar novos caminhos neurais. O que é isso? É afundar-se na palavra de Deus. É pegar a palavra e confessar a palavra todos os dias. É declarar os versículos da Bíblia e é fugir. Sabe por quê? Do mesmo jeito que quem bebe e quem se droga é a mesma guerra. Porque os nervos sentem falta, o sangue sente falta da droga, sente falta da bebida. Então, ou você anda cheio de Deus o tempo todo, full, tanque cheio. Assim também é quem tem luta com prostituição, meu irmão. Tem que andar com o tanque cheio, cheio, cheio. Piolho de igreja, piolho de reunião de oração, de leitura, de jejum, de busca da presença de Deus, se alimentar das coisas de Deus, encher-se das coisas de Deus. Mas não é só ouvir, é praticar, mas também falar, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então eu vou falando, e isso vai nutrindo a minha alma, e ela vai me transformando. O meu cérebro passa a ouvir o que eu estou declarando. Meu cérebro, preste atenção, isso aqui é muito sério. Estou falando agora como profissional coach, para você entender. Nosso cérebro não diferencia o real do imaginário. Ele não diferencia. Então, portanto, se eu, apesar do problema, a realidade está ali, mas se eu estou emitindo palavras de vitória, sentimentos de vitória, o meu cérebro começa a ser alimentado crendo na vitória. Então começa uma produção hormonal, porque quando é o contrário, você vai ficando desanimado, você não tem força para levantar. É assim ou não é? Não é assim? A luta com a depressão é essa.
Por que eu falo para quem está com luta com depressão? Tem que levantar a cabeça, tem que levantar o ombro, tem que fazer posição de vitória, tem que pôr um pé para frente, levantar a cabeça e ficar alguns minutos todo dia olhando para cima nessa posição, para que haja uma desobstrução na mente e no físico, para que comece uma produção hormonal, hormônios que vão te fortalecer. Sabe por que o povo não vence? E é uma geração de crente raquítico, porque eles vêm na igreja esperando uma revelação que muda a vida dele. Deus pode dar revelação. Se você não receber no seu espírito, para o seu corpo tomar posse dele e você começar a agir, não vai ter mudança. Quantos estão entendendo? Está lá, na luta, e estou esperando Deus falar comigo. Estou esperando Deus falar comigo. Meu irmão, Deus pode vir aqui escrever na parede. A sua vida não muda se você não levantar e não começar a agir. Vou deixar vocês glorificar Jesus agora. Eu vou tomar um fôlego, vai lá. Mais. Mais. Essa menina que está aqui, Dora, que eu falei para vocês que é da minha terra, ela me conheceu no tempo que eu era o bicho. Era ou não era? Você me conheceu no tempo que eu era o cão. Era ou não era? Ninguém acreditava. Mas a minha mãe, que antes de eu nascer já tinha me separado para Deus. Oh! Ela, já contei para vocês, ela perdeu o filho anterior. E aí antes de engravidar ela disse: eu quero um homem. E não quero para mim, eu quero como Ana, eu quero para a tua obra. Deus deu. Na minha adolescência o capeta levantou. Também é verdade que meus pais vacilaram muito, porque como tinha perdido um e tinha 3 meninas, então eu fui criado com todo o dengo. Quanto mais dengo, mais estrago na vida do filho. Eu já falei isso aqui, e é pesquisa. Quanto mais a mãe é dura, quanto mais pega no pé, quanto mais põe limites, melhores os filhos ficam. Então me criaram mal, sem limite, sem disciplina, fazendo as minhas vontades. Na adolescência, com 14 anos, eu já estava no mundo. Para quem nasceu para o altar, preste atenção para você ver a seriedade disso. No mundo e aprontando de tudo, ou quase tudo, porque eu não roubei e não matei. E um dia, e eu não sabia da promessa de minha mãe, ela foi lá na cidade que eu estudava, Resplendor, Minas Gerais. Eu perdido. E nas festas bebendo e me drogando. Ela foi lá, chegou para mim e falou assim: eu não te criei para o mundo, eu te criei para Deus. Aquilo entrou no meu coração assim, queimou. Eu virei para ela e disse assim: eu sei que aqui não é meu lugar. Vai, olha para mim. Sabe por que eu sabia? Porque eu não tinha sido treinado no mundo, eu tinha sido treinado na igreja. Desde novinho eu aprendi a cantar os hinos da igreja. Eu decorava os versículos. Na escolinha tinha disputas e a minha tendência para disputa, então eu memorizava tudo para poder vencer. Então até os 14 anos, meu negócio tudo era aqui, na cabeça aqui, só tinha as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Então quando eu fui para o mundo eu aprontei, mas a guerra estava estabelecida, porque no meu coração ficava assim: esse não é o seu lugar. Por quê? Por causa,
Aqui os neurônios, aqui, ó, os caminhos neurais foram formados, preenchidos com as coisas de Deus. Quantos estão entendendo? Então, pais, pegue pesado ensinando os filhos de vocês as coisas concernentes a Deus. Não adianta você estudar com ele meia hora por dia. E a maioria de vocês não faz. Aliás, a maioria de vocês não estuda hora nenhuma a palavra de Deus com ele. Não vem dizer porque eu sei. Só que seu filho, você põe o celular na mão dele, para ele não te dar trabalho, não põe? Ele está sendo ministrado, tá? Ele está sendo ministrado. Vou deixar aqui para ele ver um filminho, um desenho, filme, tudo tem uma mensagem por trás. Não tem nada neutro nesse mundo, tudo é campo de guerra. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Portanto, chegou o tempo em que eu me posicionei em Deus. Fique em pé, por favor. Encha a sua cabeça das coisas boas. Por isso o apóstolo Paulo fala, diga comigo, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe a minha mente. Vocês estão entendendo? Quando em Romanos ele fala da renovação da mente, o que é? É para construir um novo caminho neural, isto é, para abandonar, renunciar às coisas antigas e colocar no lugar as coisas novas, as que vêm do céu. Presta atenção, o povo saiu do Egito, viu o milagre, viu o mar abrir, viu carne cair no peito deles, codornizes, viu água sair da pedra, viram maná cair, viram os egípcios serem mortos. Mas isso não fez diferença na vida deles na hora do vamos ver, na hora do desafio. Por quê? Porque a mente deles continuava ainda uma mente de derrota. Você está entendendo? Hein? Tinham pensamentos que a gente chama de limitantes. E como é que eu abro mão deles? Lembra do que eu falei para ele? Faz o quadro da vitória. É a casa, é o carro, é o emprego, é a renda tal, é os filhos, a família abençoada, unida. Faz um quadro disso. Pega uma folha grande, uma cartolina e tira. Vai nas revistas, tira lá, põe foto sua, da sua família, põe a casa do sonho, o carro do sonho, e todos os dias para contemplar, profetizando que você vai alcançar, e você vai alcançar. Vem aqui à frente, Deus falou contigo, vem cá e nós vamos orar. Aleluia. Sei que os seus olhos, pastores, líderes, obreiros, líderes de 12, vem ungir o povo e venha profetizar sobre eles. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe.
já mudastes, tu és fiel. Chega mais à frente, chega aqui perto, ó. Quero tocar alguns de vocês. Chega aqui. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. Creia nessa palavra. Tudo pode mudar. Creia. Mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem. Os olhos do Senhor estão sobre ti. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta Creia, declare. por mim. Não podem Podem ser frustrados. Minha Esperança está nas mãos do grande eu sou. meus olhos vão ver o impossível. Peraí, segura. Diga comigo. Diga, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga de novo, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Olha para mim. Uma palavra como essa para você repetir todos os dias.
até a sua mente acreditar. Porque você fala que agora você está falando da boca para fora. Só muda quando entra aqui, que a gente fala o coração, mas não é no coração, é na mente. Que se torna uma realidade na nossa mente. Meu irmão, o que se tornar uma realidade aqui, ninguém te segura. Satanás, nada nessa terra te segura, se você de fato acreditar.